Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. São 17 horas mais 52 minutos. Nós estamos aqui já nos preparando, Cleidiane, para o momento da oração. Às 18 horas, nós vamos cumprir mais um objetivo. Mais um propósito, o Andréa Cesário, um objetivo do nosso propósito, a nossa luta diária, o Eric, que é estarmos nesses horários ligados, Dona Solane, Dona Valéria, orando e falando com Deus. Ao meio-dia, às 18, meia-noite e 3 horas da madrugada, Dona Mendes Magre. E nós vamos seguir firmes nesse propósito, porque o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou sobre o dever, o Giovana Pedroso, de orar sempre e nunca esmurecer, o Socorro Barros. Então nós temos que prosseguir, Socorro. Nós temos que continuar. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos desistir, ô Giovana, da nossa fé. Nós não podemos, ô Dona Fátima, abandonar a nossa confiança em Deus. Jamais. Não é verdade? Eu quero falar com você, aproveitando que está faltando 6 minutos para a oração, eu quero falar com você a respeito da fé inteligente. Porque, ô Eliette, todas as pessoas dizem ter fé, todas as pessoas têm fé, todas dizem ter fé, ô Fabiane, todas têm fé, ô Sueli Nunes. Porém, nós vemos aqui na Bíblia um exemplo muito claro de como devemos usar nossa fé, como associar nossa fé à palavra de Deus. A Bíblia nos relata, no livro de Juízes, no capítulo 6, a respeito da situação de Israel na época de Gideão, Odinha, Amarantinho. Então, aqui nós vemos que durante 7 anos, Israel ficou nas mãos dos medianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente. Por 7 anos, eles prevaleceram sobre Israel. Por 7 anos, eles destruíam tudo que Israel plantava. Israel plantava e não conseguia colher, porque subia contra ele os midianitas e todos os povos do Oriente, os amalequitas, e levavam tudo embora, destruíam e levavam os animais, levava tudo. Conclusão, qual foi o resultado disso? Israel ficou debilitado, empobreceu, ficou debilitado com a presença dos medianitas. Então, quando a pessoa ela vai perdendo, ela só perde, vai chegar uma hora que ela não tem mais nada para perder. Ela perdeu tudo. Israel, ao longo desses 7 anos, eles foram perdendo. Os midianitas, com os amalequitas e os povos do Oriente, vinham de período em período e levava tudo. Todo o trabalho, todo o suor de Israel era levado embora. E eles ficavam sem nada. É como aquela pessoa que trabalha o mês inteiro
E no dia do pagamento dela, o ladrão vem e leva embora. Ela fica sem 1 centavo. Aí ela trabalha mais um mês. No final, quando ela vai receber o salário, o ladrão vem e leva de novo. E assim leva 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Imagina. Então Israel estava nessa situação. Israel ficou debilitado. Debilitado. Ô Breiralane. Ele ficou como muitos estão agora. Debilitado. Então, o que aconteceu? Deus enviou um anjo. E esse anjo foi falar com Gideão. Por que Deus enviou esse anjo? Porque eles clamaram. Porque eles invocaram a Deus devido a essa situação. Eles não têm outra saída só. Então diz aqui a Bíblia que eles invocaram a Deus, clamaram. E o resultado desse clamor, diz aqui a Bíblia, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo. Estava malhando trigo. Gideão, presta atenção, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos seus inimigos. Ele estava ali trabalhando, como quem diz assim, eu vou correr na frente, eu vou trabalhar e não vou deixá-los tomar posse mais disso aqui. Então o anjo veio, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Olha a fé de Gideão. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha só, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso, ó Sueli, ó Dona Sara? Por que nos sobreveio tudo isso? Aí Gideão apelou para a inteligência. E ele perguntou assim: e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quer dizer, naturalmente, ele ouviu falar muito de Deus, ó Fabio, desse Deus que operava, que agia, que transformava. Os pais naturalmente relatavam os feitos que Deus fazia. Então agora ele apelou para isso. Espera aí, aonde estão essas maravilhas? Cadê esse Deus? Usando a fé inteligente, cadê esse Deus? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, Lília, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele falou isso para o anjo. O anjo estava diante dele. Ele falou: cadê as maravilhas? Em outras palavras, Deus só fez maravilhas no passado, não vai fazer agora? Aonde está Ele? Olha a situação que nós estamos vivendo. Nós plantamos e os inimigos é que levam. Nós plantamos, trabalhamos, suamos e os inimigos vêm e levam tudo embora.
Até quando isso vai perdurar? Gideão ficou revoltado. Ele já estava indignado, revoltado com aquela situação. Como qualquer pessoa fica revoltada, indignada, quando ela serve um Deus tão grande, mas ela só vê sua vida definhando. Mas Gideão, minha amiga e meu amigo, manifestou a sua fé. A revolta de Gideão foi a sua fé. A sua fé. Então, quando Gideão falou dessa maneira para aquele anjo, o Andréia Cesário, diz aqui a Bíblia, que então se virou o Senhor para ele. Se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Quer dizer, a força de Gideão era aquela revolta que ele estava ali manifestando. Era aquele pensamento, aquela fé inteligente que agora ele estava ali cobrando de Deus. Essa era a revolta dele. Não aceitar aquela situação, uma vez que Deus era tão grande, tão poderoso. As pessoas, minha amiga, meu amigo, vivem um espírito de comodismo. Tem muita gente acomodada, pessoal. Tem muita gente, sabe, com a vida fracassada, destruída. O inimigo, o diabo, o mal, os midianitas, levando tudo que é dela, destruindo a vida dela, o casamento dela, a vida profissional. Ela trabalhou a vida inteira para construir a família sendo destruída. Ela trabalhou a vida inteira para construir a sua vida profissional, o diabo tirando. E o pior é quando ela está sendo atingida e ela não tem reação. Ela se acomoda, ela fica parada. Aí é dolorido, meu amigo e minha amiga. Nós não podemos aceitar essa situação, não. Tem que haver uma revolta dentro de cada pessoa, dentro de cada um de nós. Tem que haver uma revolta no nosso peito, na nossa alma, sabe? Nós temos que pensar como Gideão. Peraí, o que é feito das suas maravilhas? Se o Senhor é comigo, cadê? Cadê a resposta? Cadê o resultado? Nós vamos continuar falando a respeito disso logo mais 10 para meia-noite, tá bom? Nós vamos orar agora, vamos falar com esse Deus, porque Ele é real e Ele é verdadeiro. Ó meu Pai, esse pensamento de Gideão era o pensamento e é o pensamento inteligente. É uma fé inteligente. Ele apelou para a sua memória. Quando ele disse: se o Senhor é comigo. Em outras palavras, se Deus é comigo, eu não posso estar vivendo nessa situação. Se Deus é comigo, se o Senhor de fato está comigo, como que eu posso estar vivendo nessa maneira, desse jeito? Como que eu posso, minha amiga e meu amigo? É inadmissível. É inaceitável sabermos que há um Deus tão grande conosco e nós nos acomodarmos, nos rendermos
a uma vida de fracasso, de derrota, nas mãos dos nossos inimigos? Não, nós não podemos aceitar. O que é feito de todas as suas maravilhas? Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós meditamos na tua palavra, nós ficamos maravilhados em ver tantas vezes, meu Deus, em várias épocas diferentes, o Senhor manifestava a tua grandeza na vida do teu povo. O Senhor mostrava o teu poder, como quando o Senhor tirou o povo do Egito. O Senhor guiava esse povo no deserto. O Senhor conduzia esse povo, deu água da rocha, maná caiu do céu, o mar vermelho se abriu aos olhos desse povo, coisas extraordinárias, maravilhosas, que muitos até chegam a duvidar dos grandes feitos do Senhor. O Senhor ressuscitou Lázaro, que há 4 dias estava morto, já cheirava mal, meu Pai. E o Senhor disse a ele: sai. E ele levantou e saiu daquela tumba, daquela sepultura. Coisas gloriosas. O Senhor chegou para o cego e perguntou a ele: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E o Senhor disse: então veja. E ele passou a ver. Aquela mulher andava encurvada há 38 anos. Ela já havia ido a vários médicos, feito tratamentos, e não resolveu absolutamente nada. E o Senhor disse a ela: endireita. E aquela mulher que há 38 anos sofria, endireitou-se. Aquela encurvatura da coluna acabou. Quer dizer, o Senhor fez tantas coisas grandes. O Senhor fez tantos milagres. E tem feito na vida daqueles que creem. Mas o que o Senhor tem feito, o que tem acontecido, meu Pai, ainda é pequeno, perto da tua grandeza, perto do que o Senhor pode fazer e quer fazer. Por isso que nós estamos aqui clamando a Ti, todos os dias, meu Deus, invocando ao Senhor, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Nós estamos clamando ao Todo-Poderoso de Israel, a esse Deus que é único, que é soberano, que é incomparável. Como tu mesmo dissestes: a quem me comparareis? Não há nada e ninguém, meu Pai. Por causa da tua grandeza, da tua majestade, da tua glória. Ó, meu Senhor. Então agora, meu Pai, olha para essa criatura que está te clamando, te invocando, como esse povo naquele dia já não aguentava mais. Então eles clamaram. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos clamando a Ti, invocando
o teu santo nome, meu Pai, invocando ao Deus da Bíblia, ao Deus que não pode mentir, que não falha. A palavra do Senhor é fiel e não volta vazia. Então o Espírito Santo toca nessa gente agora. Oh, meu Pai, venha socorrê-los dos seus inimigos. Venha livrar dos seus inimigos, aqueles que estão sob o jugo do diabo, sob o jugo, meu Pai, de Satanás. Aqueles que perderam a esperança e já estão entregues, já se entregaram a essa situação, aceitam, meu Pai, como se fosse normal. Para ela, o sofrimento que ela está vivendo parece que é normal para ela. Parece que ela já se adequou a esse problema. Faz parte dela, da vida dela, da família dela. Porque ela já não reage mais. Ela já não luta mais contra isso. Ela já não tem mais reação, meu Pai. Então vem agora e desperta o espírito dessa criatura. Arranca esse espírito de conformismo, de comodismo. Tira, meu Senhor, de dentro dessa pessoa, esse espírito acomodado. Ela se acomodou, meu Pai, olhando para a situação, olhando para os problemas dela, ela enfraqueceu. O mal soprou na cabeça dela, no ouvido dela, que não adianta mais ela lutar, porque não tem jeito. Não tem saída para ela. O diabo vive falando isso na cabeça dela. Acabou, para você não tem jeito. Não adianta você ir à igreja, não adianta você lutar, não adianta você ir para o altar, não adianta você colocar sua vida no altar, sacrificar sua vida no altar, porque para você acabou. Você está fadada a morrer dessa situação. É sua sina, é seu karma. É isso que o diabo fala com ela. Mas em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, eu digo a você que não é assim. Essa é a voz do mal, mas a voz de Deus é: vai na tua força, levanta-te, vai na tua força, levanta-te dessa prostração, joga para fora esse desânimo, joga para fora esse comodismo, esse conformismo. Olha a sua situação como está. Olha para a tua vida. Será que você vai viver assim mais quantos anos? Mais quanto tempo? Não, minha amiga, meu amigo. É momento de você se levantar. É momento de reagir. É momento de se revoltar contra essa situação desgraçada e olhar para Deus e saber que Ele é contigo para mudar a história de vida que você está vivendo. Essa situação não pode perdurar, não pode prevalecer. Tem que acabar. Ela tem que ter um ponto final. Mas depende da tua fé, da tua ação, reação contra ela. De você se levantar e dizer a si mesmo: eu não posso mais aceitar essa doença, eu não posso mais aceitar essa palavra negativa, mas eu ouvi da medicina que para mim não tem mais jeito. Você tem que dizer: não, eu respeito o profissional da medicina, mas eu não posso aceitar isso.
Eu não posso me conformar com essa doença e eu não aceito essa doença. Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Não, meu Pai. É momento de colocar um ponto final neste problema, nessa situação infernal. Em nome do Senhor Jesus, desperta a tua fé, minha amiga e meu amigo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, para que você seja iluminado pelo Altíssimo, pelo Deus Altíssimo. Aleluia. Meu Deus, sê com essa gente, abençoe esse povo, dê a eles condições para lutar. Nós temos a tua promessa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não lutarmos, se nós não partirmos para o altar em busca do teu resultado, o resultado da fé, nós não teremos nenhum resultado. Então, que essa criatura possa tomar essa atitude, essa decisão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Não há nada e ninguém que possa destruir a sua fé. Nada e ninguém pode destruir a fé daqueles que creem nesse Deus Todo-Poderoso. Não fique acomodado diante dessa situação. Não se acomode. Reaja. Reaja. Saia dessa prostração. Saia desse comodismo, desse conformismo. Há quanto tempo você de repente está acomodado e nada adiantou, nada resolveu? É momento de tomar decisão, minha amiga. Ô Gilson, é momento de tomar decisão. Ô Dolores, é momento de agir, Fabiola. Nós não podemos mais cruzar os nossos braços e achar que tudo isso é normal. Isso não é normal. E exatamente agora, nesse exato momento de luta, de guerra, que você tem que agir tua fé. Exatamente agora, minha amiga. Agora, Sol, é agora. É exatamente agora que você tem que partir para a fé. Quanto mais fundo é o seu abismo, maior é a tua chance de sair de lá através da sua fé. É isso mesmo. Porque Deus não vai ser injusto de ver você dentro desse poço clamando, vendo a sua fé no altar e Ele não fazer nada por você. Deus não é injusto, minha amiga. Acima da sua cabeça aí, ó, lá no alto, existe um Deus que está olhando para você agora. E Ele quer mudar toda a sua vida. Mas Ele só pode manifestar na sua vida se você reagir. Ele só pode manifestar na sua vida se você tomar uma decisão de fé. Não adianta você ficar aí resmungando pelos cantos. Não adianta você ficar lamentando, reclamando,
você sentar ou deitar na sua rede, no seu sofá, na sua cama e ficar aí, para mim não tem jeito, para mim não tem mais solução, para mim não dá. Não. Quando você ficar assim, você vai permanecer assim. Você tem que levantar, se colocar de pé, porque aí sim ele vai se manifestar, obreralane, na sua vida. Ele vai manifestar para transformar a sua vida, ô Fabienne, ô Lídia, tá bom? Que Deus abençoe. Quando for 10 para meia-noite, a gente volta, tá bom? Na oração da meia-noite, deixa o copo com água preparado para a oração da meia-noite. Que o Espírito Santo ilumine e abençoe a sua vida poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado, meu Senhor.